Vamos escolher a planta certa para qualquer tipo de ambiente. Gente, quebrou meu saca-rolhas. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, deixa do lado. Voltei. Enfim, vamos falar sobre paisagismo. Como escolher a planta certa para o ambiente certo e não errar nunca mais na escolha. É uma dúvida que muita gente tem, que muita gente sempre me pergunta, me manda na DM e tal. E na real é simples, é fácil, não tem muito segredo, tá? A gente só tem que prestar atenção, porque existem alguns detalhes que sim, são importantes, muito importantes inclusive, e que muita gente erra, muita gente acaba pecando nesses detalhes, tá? E são justamente esses detalhes que fazem a diferença na hora aí de a gente escolher uma planta e ter o sucesso que a gente deseja com ela, tá? E quais detalhes são esses? É isso, justamente isso que a gente vai ver nessas lives que a gente está fazendo hoje e verá futuramente nas próximas aí também, fechou? Bom, vamos começar aqui de fato, então. Preparar um drinkzinho aqui. Eu também não sou de ferro, né? E hoje vai longe. Show. Certo, vamos lá para minha telinha. Quem está no YouTube está vendo minha tela. Quem não está no YouTube, vá para o YouTube. Fechou? Bom, é o seguinte. Vou falar sobre estudo preliminar. Estudo preliminar. Cadê? Aqui. Preliminar. Show. Vamos lá. O que é o estudo preliminar? Estudo preliminar. Eita. Estudo preliminar nada mais é do que você estudar antes de fazer algo, tá? Preliminar. É igual ao preliminar na hora, né? É o antes. Antes. Estudo normal, estudo. Preliminar, antes. Então é o fato de você estudar antes, tá? Então esse estudo preliminar, ele vai servir para você conseguir estudar o que você vai fazer ou deixar de fazer antes de que seja realmente feito. Beleza? Legal? Tamo bem? Eita, o negócio aqui tá difícil hoje, hein? Pronto. Então, beleza. E a função do estudo preliminar, se não tivesse função a gente não faria, é justamente para que não aconteça da planta morrer, da planta perecer, da planta não dar certo, da planta não vingar. Então ele vai servir para garantir o sucesso, certo? Então, o estudo preliminar é um estudo que serve como prévia de qualquer tipo de coisa que a gente for fazer com planta, com jardinagem, com paisagismo, com arquitetura, qualquer outra coisa desse gênero, certo? E vai servir também para que garanta o sucesso do nosso projeto, da nossa empreitada, enfim, do que quer que seja o que estivermos fazendo, tá? Beleza. Sabendo disso, quais são os pilares para fazer o estudo preliminar da maneira correta? Bom, quem me acompanha há um tempo já sabe que a gente tem que focar em algumas coisas, em alguns itens que garantam a sobrevida da planta, que é o quê? A iluminação, tá? A gente tem a acessibilidade, calma que já já a gente discorre sobre isso. A acessibilidade, a gente tem a tipo de uso do ambiente, tipo de uso do ambiente,
e a função do ambiente. Tá, e você me pergunta para quê? Para que serve todo esse tipo de pergunta, cada tipo dessas de detalhes? Para que eu preciso saber disso antes de escolher uma planta? Afinal, é só uma planta. Igual, tem essa aqui que tá no Instagram, deixa eu mostrar aqui. Tem essa plantinha aqui, ó. Tem uma bromélia aqui no canto também. Para que eu preciso saber o tipo de lugar que é, o tipo de luz que tem, a acessibilidade do local e tudo mais, sendo que é só uma planta, morrer eu troco e tal. O que a gente quer é a sobrevida, a gente não quer esse tipo de prejuízo para a pessoa. A gente quer de fato o sucesso do jardim, tá? Afinal, se a pessoa só quisesse escolher uma planta, ela nem contratava a gente, nem chamava a gente para ajudar, tá? E a gente está aqui para isso, para poder cumprir essa função e garantir que todos esses itens sejam respondidos da melhor maneira possível, tá? E da maneira mais assertiva possível também, fechou? Beleza. Quando a gente fala de iluminação, o que a gente tem que levar em conta? Que existem três tipos principais de iluminação, que é a sombra, a meia sombra e o sol pleno. Quais são a diferença entre esses três tipos de iluminação? A sombra, a gente tem até 1 hora de sol direto, 1 hora de sol, tá? A gente tem até 1 hora de sol. Meia sombra, até 3 horas de sol. E sol pleno, pelo menos 4 horas de sol. Jesus amado. Aí, pelo menos 4 horas de sol. Mínimo. Mínimo. Certo? Legal. E tem uma regrinha muito básica, assim, muito besta, entre aspas, que tem uma regra besta. E é o seguinte: toda planta de sombra vai bem na. Aliás, toda planta de meia sombra vai bem na sombra. Toda planta de sol pleno vai bem na meia sombra, tá? Obviamente, ela não vai se desenvolver como ela deveria se desenvolver, mas ela vai legal, vai dar certo e tal, e tipo, não vai morrer por conta disso. Fechou? Acessibilidade. O que eu gosto de dizer como acessibilidade? O que seria uma acessibilidade? Questão de planta, de jardinagem, enfim. É o seguinte: qual a dificuldade de manutenção? Então, por exemplo, se a gente tem aqui essa planta aqui como uma planta pendente, tá? Meu pé direito da minha casa é alto, é uns 3 metros de altura mais ou menos. Se eu tenho a planta pendurada no teto, eu tenho dificuldade, tá? Eu tenho dificuldade de regar, eu tenho dificuldade de cuidar. Ou seja, a facilidade, a acessibilidade da planta, ela interfere na quantidade de manutenção que eu vou conseguir dar. Então, por exemplo, se eu tenho a suculenta num canto alto, vai ser legal, porque eu vou conseguir cuidar dela pouco, porque vai dar muito trabalho, né? Ficar ali em cima, sempre cuidando da plantinha, subindo a escada, ou com o regador, sei lá, caindo água em mim e tal. Então, se eu tenho uma planta que precisa de mais água embaixo, uma planta que precisa de menos água em cima, uma planta que precisa de sol, próxima janela, enfim, para não precisar ficar tendo essa logística toda, essa dificuldade toda de, de ter que me mexer tanto assim, de gastar tanta energia para poder cuidar dela, a chance dela sobreviver é muito mais alta, certo? E a gente tem que levar isso em consideração. Afinal, a gente tem que dar facilidade para as pessoas. A gente não pode criar obstáculos, criar dificuldades
na hora dela cuidar da planta, porque senão isso vai servir só como uma desculpa, só como impeditivo para ela manter essa planta ou para ela ter mais plantas em casa. Ela fala, puta, a planta dá muito trabalho. Não quero, não vou ter. Que eu não consigo honrar com esse compromisso de estar ali cuidando sempre e tudo mais. Então não é isso que eu quero. Eu vou manter ela ali só o que é mais fácil de cuidar e tal. Se o flechei que deu certo, de repente o cactozinho ali que eu tenho que deu certo, não rolou. Vou para próximo hobby aí porque plantinha não rolou. A gente não quer que isso aconteça, tá? Tipo de uso de ambiente. Como assim o tipo de uso de ambiente? O que seria isso? E para que e como que isso influencia? Bom, tipo de uso de ambiente, ele é basicamente o seguinte. Ele é basicamente o seguinte. Se eu tenho um estacionamento, nossa, eu tô com o nariz extremamente entupido. Se eu tenho estacionamento, se eu tenho parque de diversão, parque de diversão, uma sala de jantar, uma piscina, enfim, qualquer outro tipo de coisa desses vai ser influenciado, sim, na escolha da planta, tá? Por quê? Vamos supor no estacionamento. O que a gente procura no estacionamento? A gente procura ter sombra para os carros ali, quando o proprietário voltar e tudo mais, e ter aquele bafo, aquele solzão, aquela coisa desagradável ali para a pessoa, certo? É isso aí que a gente espera no estacionamento. Uma sombra, tal, para poder manter o carro ali fresquinho sempre. Não desgastar a pintura, enfim, tá? Então a gente tem determinados tipos de planta que atendem legal essa demanda, certo? Quando a gente fala de um parque de diversão, por exemplo, o que a gente espera? Espera que tenha plantas que não machuquem as crianças, que não sejam espinhudas, que não tenham pontas para não machucar os olhos, enfim. A gente espera também que tenha momentos de sombra, que sejam plantas um pouco mais lúdicas, então, por exemplo, uma frutífera, ou alguma outra planta que dê para escalar, enfim, tá? Uma sala de jantar ali, por exemplo, também, a gente já tem outros tipos de planta, que são plantas um pouco mais nobres, ou plantas, de repente, que já curtem um pouco menos de sol, que afinal está dentro de casa. Tudo isso vai influenciar na escolha da planta. E assim como último exemplo também, que é a piscina. Na piscina, o que a gente quer? A gente quer manter o sol ali, quer dar uma horta tropical, mas também quer manter a privacidade para com os vizinhos. A gente não quer que o vizinho fique ali te olhando na tomar banho de piscina, certo? Então, esse é o tipo de uso de ambiente. A gente vai definir a escolha da planta de acordo com o tipo de uso do ambiente, tá? E a função do ambiente, que é o último tópico, ela também vai ser determinante para... Nossa, o nariz está horroroso hoje, desculpa. Ela também vai ser determinante para a escolha da planta, por quê? O que seria a função do ambiente? É uma área estática? Uma área estática, uma área de lazer, uma área distante, estática, lazer, serviço. Calma que já eu explico cada um desses. Estático, lazer, serviços. Vou trocar a palavra estático por descanso, tá? Acho que é mais certo. Descanso. Descanso, lazer, serviço. E... deixa eu pensar em outra. Bom, enfim. Vamos lá. Por quê? O que isso vai influenciar? Se for uma área de passagem, por exemplo, tá, uma área de passagem, por exemplo, seria um corredor, portão, uma entrada de uma loja, enfim. Vai acontecer que as pessoas provavelmente vão esbarrar, tá? Vão esbarrar, ou vão passar bem próximas, ou ficar um tempo parado ali. Então, se for plantas, por exemplo, forração, a gente precisa de forrações mais resistentes, ou seja, gramados, tá? Se a gente precisa fazer sei lá, ter uma planta ornamental ali e tal, escolher plantas que sejam mais eretas, ou seja, que não sejam tão abertas assim, para não correr a chance
de ficar esbarrando ali o tempo todo, porque isso serve como porta de doença, serve como porta de fungos, enfim. Isso não é interessante, isso não é legal, de fato, fechou? É uma área de descanso, o que a gente procura? A gente procura trazer privacidade e conforto, por exemplo, uma biblioteca, tá? Então a gente não vai ali colocar tanto no projeto quanto na planta mesmo. Jesus amado, tá difícil hoje. Plantas que não tragam privacidade, plantas que não isolam acusticamente, pelo menos minimamente ali o ambiente, tá? Área de lazer, evitar plantas com espinho, com folhas pontudas, enfim, tá? Tudo isso que eu falei do tipo de ambiente. E a área de serviço, normalmente também é uma área que a gente precisa esconder, quer esconder, seja no prédio, na residência, no condomínio, enfim. Seria a área de lavanderia, ao local de descarte de lixo, até estacionamento mesmo, tá? Acho que é esconder normalmente, deixar um pouco mais privado ali para os moradores da casa e tal. Então a gente procura plantas com mais volume, sejam mais densas ali e tal. E é isso. E é isso. Bom, acredito que seja isso, tá? Você seguindo esse planinho todo aqui, ó, você com certeza, tá? Você com certeza vai ter sucesso nas plantas, vai ter sucesso no jardim, vai ter sucesso no paisagismo. São coisas básicas, são coisas simples, tá? Mas com certeza, se você seguir à risca isso, você vai ter resultado, você vai ter uma diferenciação muito grande no mercado, tá? Eu faço isso, sempre funcionou, sempre deu certo, e não é com você que isso vai ser alterado, vai mudar, fechou? Bom, como eu falei no começo, eu quero que essas quartas-feiras que a gente passa junto aqui sejam quartas-feiras que eu me sinta à vontade, vocês se sintam à vontade. E espero proporcionar esses momentos para vocês, assim como vocês proporcionam para mim. Lembrando, chegaremos a 1.000 inscritos lá no nosso Instagram. A gente vai anunciar o Efeito Mona Lisa, que vai ser uma das maiores. Não sei se é das maiores por conta de estrutura, mas uma das melhores, com mais conteúdo, mais informações sobre plantas, sobre paisagismo que vocês já viram no mercado. Fechou? Então é isso. Um grande beijo a todos e tchau.